Agora vamos entender o conceito da ação indireta, né? Que também é chamada de operação por piloto ou válvula composta. Então, a válvula de alívio de ação indireta também é chamada de válvula de alívio operada por piloto ou válvula de alívio composta. Aqui na figura nós vemos, então, duas válvulas, ou duas porções da válvula, ou dois pórticos, né? De tal modo que cada um deles é uma válvula. Só que os dois juntos funcionam como uma válvula única. E por isso que ela é chamada de válvula composta. Então essa válvula opera em dois estágios. Então nós temos o estágio piloto e o corpo da válvula. Então aqui na parte inferior é o corpo da válvula. A parte de cima é o estágio piloto. O estágio piloto controla a pressão de abertura por meio de uma mola menos rígida, pois a área de fluxo é pequena. Então, aqui nós temos uma situação bem interessante que pela qual passaram os engenheiros, né? Porque eles precisavam achar uma válvula que conseguia operar em circuitos de alta pressão ou alta vazão, ou as duas coisas, né? Só que utilizar uma válvula de alívio de ação direta num circuito com essas características de alta vazão ou alta pressão, essas válvulas não conseguem operar porque elas vão ter a mola rompida por fadiga. Então, como é que nós podemos resolver essa questão? É conseguir uma mola flexível, né? Então, essa válvula ela é muito interessante porque o que acontece? Na região piloto da válvula, eu vou ter também a ação da pressão. Então, reparem bem, o óleo vai entrar aqui na conexão P, ele vai passar no interior ou no centro desse obturador, através de um furo capilar, vai chegar do outro lado do pórtico da válvula, e essa pressão do óleo que está atuando tanto embaixo quanto em cima, também vai atuar aonde? No obturador da válvula piloto. Então aqui está o pulo do gato, né? Porque, veja bem, uma alta pressão nem sempre se traduz em alta força. Por que razão? A força é o produto da pressão pela área. Então, se eu tiver uma alta pressão, mas tiver uma área muito pequena, a força que eu tenho não vai ser grande. Porque o produto vai dar um número não muito grande, né? Então, aqui, a gente vê nessa figura que o óleo vai chegar aqui, vai atuar nessa seção, que é muito pequena, e mesmo sendo uma alta pressão, a força gerada aqui, nessa seção, é uma força pequena. Ou seja, se a força é pequena, então a mola que vai controlar a abertura da válvula, ela pode ser uma mola menos rígida, uma mola mais flexível. E sendo assim, sendo ela mais flexível, ela vai estar mais resistente ao efeito da fadiga. Então esse é o pulo do gato nessas válvulas de ação indireta. Então vamos ver como é que essa válvula funciona. Então pegando aqui esse esquema dessa válvula, que também é da Rexroth, o que é que nós vemos aqui? O óleo vai chegar pela conexão P e vai atuar aqui na região central do obturador, só que ele atua em áreas iguais, porém gerando forças adicionais contrárias. Então, ou seja, a pressão do óleo atuando nessa seção anulada aqui do obturador gera a força para baixo. O mesmo óleo atuando na região de cima, na seção anular de cima, gera uma força hidráulica para cima. Ou seja, essa força hidráulica é igual à anterior, porém, no sentido contrário. Nesse caso, as duas se anulam, né? Bem, mas aí então o óleo ele entra pela linha piloto e vai atuar na seção inferior do carretel. Só que esse mesmo óleo ele atravessa o carretel através de um furo capilar e vai chegar na seção superior aqui da válvula. Só que tanto a seção de baixo, na região piloto, quanto na região de cima,
ambas terão a mesma pressão. Porque o óleo funciona como, por exemplo, essa região funciona como se fosse um vaso de pressão com óleo confinado. Então a pressão que tem embaixo também tem em cima. Então a força gerada em cima também será mais uma vez igual a de baixo. Pronto, então a válvula também não abre por aí. Né? Então se ela não abre, a pressão vai só aumentar aqui nessas regiões em vermelho. Então vai chegar uma hora que essa pressão vai ser tanta que ela vai conseguir abrir a válvula de cima. Então com isso, essa válvula é pilotada pelo piloto da parte superior. Né? Então mais uma vez, a pressão aqui pode ser bastante alta, porém, como essa seção aqui ela é muito pequena, então a força hidráulica gerada é muito pequena. Então com isso essa mola pode ser uma mola flexível. Então, esse slide aqui é mais ou menos o que eu já disse anteriormente, tá? E ele diz o seguinte, olha, a força F1, que ele vai ser igual, ele tem que ser maior que a força F2, como exemplo, então, a força F1 é a força que está aqui embaixo. É maior que a força F2, que é a força que vai estar em cima, mais a dessa mola aqui. Ou seja, quando é que isso acontece? Isso acontece no momento em que esse óleo aqui, ele esvazia, como ela dizendo, ele vai para tanque, porque essa válvula aqui abriu. Então repara que aqui vai ficar por um intervalo de tempo muito curto, sem óleo. Com isso, o óleo que está embaixo vai empurrar o carretel para cima e essa válvula abre. Só que isso não dura muito tempo, porque o óleo vai atravessar o capilar e vai encher a câmara de cima. Quando ele encher essa câmara de cima, as pressões se igualam e esse carretel desce fechando a válvula. Fechando a válvula, a pressão volta a aumentar, abre a válvula de cima e aí esse óleo que está em cima escoa para o tanque. Aqui fica sem óleo, mas embaixo tem óleo com pressão. Mais uma vez, então esse óleo empurra o carretel para cima, abrindo a válvula e aí, depois de alguns intervalos que é muito pequenos, lá milissegundos, ele volta a encher a câmara de cima, fechando a válvula. Então isso é um ciclo, né? Só que a vantagem é que a mola que vai abrir e fechar aqui em cima é uma mola bem flexível. Neste slide será mostrada uma animação de uma válvula de controle de pressão de ação indireta. Nesse caso aqui nós vemos duas câmaras que se comunicam por um capilar e à medida que a pressão aumenta na câmara inferior, ela também aumenta na câmara superior. Só que essa pressão vai aumentar tanto que em um determinado momento ela será suficiente para abrir o piloto auxiliar e então o óleo vai escoar por esse piloto para tanque pelo dreno interno da válvula. Consequentemente, a pressão nessa câmara superior vai ficar reduzida a zero, a pressão inferior vai movimentar esse carretel, abrindo a válvula, e aí o óleo vai escoar então pelo caminho que passa por este obturador. Se as pressões se igualam, e logo a mola vai fazer com que esse carretel assente sobre a válvula, fechando a válvula. E assim todo o ciclo se repete, porque embaixo a pressão vai voltar a aumentar, e aumentando também, vai aumentar na seção superior, como nós vemos aqui na animação, mas uma hora essa pressão vai atingir a pressão que consegue abrir a válvula auxiliar e novamente o óleo que está sob pressão na câmara superior ele vai ser drenado para o tanque. Com isso, a pressão na câmara inferior vai movimentar o carretel para cima, abrindo a válvula e com isso o excesso de pressão na válvula vai ser drenado para o tanque. A válvula de cima fecha, as pressões se igualam nas duas câmaras, contudo, a mola que tem aqui nessa câmara superior vai fazer o carretel descer, fechando a válvula, e depois de algum tempo, ou melhor dizendo, em questões de milissegundos, essa pressão volta a aumentar e o ciclo se repete indefinidamente. Neste slide são apresentadas duas válvulas controladoras de pressão, sendo a da esquerda de ação direta, a da direita de ação indireta. Quanto à válvula de ação direta, nós temos a linha piloto, que está conectada à linha P, ela atua na seção inferior do obturador, forçando contra uma mola,
de tal modo que essa válvula vá sendo aberta gradualmente. Ou seja, na pressão máxima, essa válvula estará totalmente aberta. Em pressões inferiores, ela estará parcialmente aberta. Então, este carretel ele possui infinitas posições, desde a condição de totalmente fechada até a condição de totalmente aberta. A válvula da direita também possui um piloto que vem da linha P. Ele atua também na seção inferior de um obturador cilíndrico ou carretel deslizante. Porém, como há um furo capilar no centro deste obturador, há uma pressão também na câmara superior dessa válvula, de tal modo que as pressões nas duas câmaras geram forças de mesmo modo, porém de sinais contrários. Portanto, a resultante vai ser nula. Só que, à medida que a pressão aumentar na câmara superior, então a válvula auxiliar é que será aberta. E uma vez aberta, esse excesso de pressão será drenado para tanque. Então, nós percebemos que a ação da linha piloto acontece de modo indireto. Por isso que essa válvula recebe esse nome desta forma. Ou seja, válvula de controle de pressão de ação indireta ou operada por piloto. Vejamos então a simbologia de ambas as válvulas. Começando pela válvula de alívio ou de controle de pressão de ação direta, esse tracejado aqui é a linha piloto, essa setinha horizontal é o nosso obturador. E veja bem que nesse momento essa seta está desalinhada com P e T, de tal modo a entender que essa válvula está fechada, ou seja, ela é normalmente fechada. E acima dessa seta ou do obturador nós temos a mola. Como há uma setinha aqui inclinada sobre a mola, isso significa o seguinte, que esta mola ela é comprimida ou aliviada pela ação de um parafuso sobre ela. Então, essa seta indica regulagem na mola. Essa outra linha tracejada representa o dreno que está ligado direto ao tanque. É um dreno interno. A válvula da direita, ela também lembra da esquerda, né, de tal modo que essa linha tracejada é também um piloto, essa seta horizontal é o obturador. Acima nós temos um retângulo com um triângulo cheio dentro. Ou seja, isso aqui lembra o quê? A pressão de óleo. Ou seja, essa pressão atua sobre a mola que foi regulada pela ação de um parafuso. Então temos a pressão de óleo atuando sobre a mola para abrir um obturador, né? E, consequentemente, abrir a válvula. Repara que há aqui na câmara superior uma outra mola que não aparece na simbologia. Essa mola não aparece porque ela não tem regulagem sobre ela e como ela é uma mola flexível, de tal modo que ela é utilizada para que o carretel possa descer quando a pressão na câmara inferior e na câmara superior forem iguais e nulas. Então, nesse caso, teremos apenas a ação da mola fazendo o carretel descer e, consequentemente, fazer com que a válvula fique fechada. Essa mola também é importante porque o carretel, quando ele se movimenta no corpo da válvula, ele se movimenta de modo lubrificado. Então, há de certo modo uma resistência e um atrito fluido em função da viscosidade do óleo. Por isso é importante que essa mola exista aqui para garantir que esse carretel vai descer, fechando a válvula. Aqui nesse slide nós vamos falar sobre a ventagem. Então lembra que lá na nossa unidade hidráulica nós tínhamos a conexão V, que é justamente um recurso que nós temos para fazer a ventagem. O que significa isso? Nós vamos entender agora nessa apresentação. Então vamos entender mais uma vez a simbologia dessa válvula, né? Então nós temos aqui, nesse caso, duas linhas tracejadas, a linha X e a linha Y. A linha X, como nós já vimos lá nas válvulas direcionais, é uma linha piloto. Aqui também a ideia é a mesma. Já a linha Y
é linha de dreno. Então, algumas válvulas possuem essas duas linhas para serem montadas. Em algumas situações, elas são montadas já na própria válvula. Vamos olhar essa figura que está logo abaixo. Então, aqui nós vemos que no pórtico superior da válvula, ela tem aqui uma conexão que, nesse caso aqui, está montada a tanque, mas ela pode ser fechada, por exemplo, e simplesmente não ser utilizada. Mas, de qualquer modo, como ela está numa região de pressão, então, essa conexão aqui é uma conexão X. Tá? Essa válvula, ela possui também um dreno. Então, repara que quando a válvula piloto é aberta, o óleo escoa aqui por trás e vai para o tanque. Então, ela possui um dreno interno. Então, essa simbologia aqui, na verdade, tinha que mostrar esse Y ligando a tanque aqui, ó, para ficar uma simbologia mais fidedigna à válvula. Tá? Mas é bom evidenciar que essa válvula tem tanque e dreno. Então, vamos analisar o que vimos anteriormente, porém para esta válvula que já não é mais aquela da Rexroth. Pois então, o óleo que vai chegar aqui na região em vermelho pela conexão P, ele vai atuar nessa região anular desse obturador, cuja pressão vai gerar uma força para tentar subir esse obturador e abrir a válvula, né, desviando o óleo aqui na região em vermelho para o tanque. Só que esta válvula possui no seu pistãozinho um furo capilar, de tal modo que o óleo chegue na seção em azul. Então, como essa válvula de cima está fechada, e supondo que aqui também seja fechada, que tem um tampão aqui, então essa região em azul vai ficar confinada. Logo, a pressão dessa região em azul, ela também é igual na região em vermelha. E essa pressão atuando na mesma seção anular, porém na parte superior, vai gerar uma força hidráulica portando para baixo, querendo fechar esse obturador. Então, mais uma vez, essas duas regiões não são responsáveis por pilotar a válvula. Mas enfim, se o óleo entra embaixo e entra em cima e não consegue sair, a pressão nessas duas regiões tende a aumentar e ambas são inicialmente iguais. Bem, acontece que aumentando em cima, uma hora ela vai ter pressão suficiente atuando nessa área aqui, de modo que a força gerada vai abrir a válvula de cima, a válvula piloto. Ao abrir esta válvula, o excesso de pressão aqui vai escoar pelo dreno. Ou seja, o excesso de óleo, né, que gera excesso de pressão, que é um volume muito pequeno, ele vai escoar para o dreno. Só que na hora que essa pressão aqui cai, né, ela cai para zero, e aí o óleo que está embaixo, devido à sua viscosidade, e pelo fato desse furo aqui ser capilar, ele não consegue preencher imediatamente a seção de cima. Então, com isso, a pressão embaixo prevalece, fica maior momentaneamente, empurrando esse carretel para cima. Com isso, então, o óleo escoa para o tanque pela abertura aqui da sede da válvula. Quando isso acontecer, vou ter as duas pressões igualadas, zero em cima e zero embaixo. Essa molazinha que está aqui na seção de cima é uma mola fraca, ela vai encarregar de fazer o carretel descer. Então, com isso, essa válvula fecha de novo, né? Então, fecha aqui embaixo, fecha ali em cima no piloto auxiliar, e com isso eu vou ter um volume de óleo confinado na região em azul e na região em vermelho. Então a pressão volta a aumentar. Voltando a aumentar, acontece toda essa história que nós já vimos. Bem, acontece que essa válvula tem uma conexão externa aqui, que nós chamamos de linha piloto. Imagina se essa linha aqui estiver ligada a tanque. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa região aqui em azul vai estar com pressão zero. Se essa pressão for zero, logo a pressão na região de baixo vai ser maior
Então essa válvula vai abrir e vai ficar aberta. Então com isso eu vou ter essa válvula aberta o tempo inteiro, enquanto aqui na linha piloto, na linha X, o óleo estiver sendo desviado para tanque. Então repara que o óleo vai chegar embaixo, através do capilar, vai ter essa câmara e vai escoar para o tanque. Então não há nenhuma resistência do óleo que está aqui embaixo para abrir a válvula, portanto ela vai ficar aberta, ou seja, o óleo que está em cima aqui, ele não gera pressão para poder fechar a válvula por esse obturador. Então com isso, a pressão de baixo acaba sendo um pouco maior, porque para o óleo escoar para a seção de cima, ele tem que passar por um furo capilar, que oferece uma certa resistência. E o óleo também é viscoso. Então tudo isso combinado vai fazer com que embaixo tenha momentaneamente uma pressão maior que em cima. E aí essa válvula fica aberta. Então esse recurso de pegar a linha X e jogar para tanque se chama ventagem. Então essa válvula vai estar aberta nessa condição. Vamos ver aqui um circuito mostrando isso, né? Então nós temos aqui a nossa bomba. Aqui eu acabei colocando o motor elétrico, um pouco de preguiça, né? Mas vamos lá. Então a gente liga essa bomba, só que eu tenho aqui uma válvula direcional, cuja posição inicial dela é o quê? Aberta. Então, o óleo que chega na válvula de controle de pressão, vamos dizer, na válvula de alívio de ação direta, este óleo vai chegar pela conexão P, mas vai sair parte dele lá na linha X. E a linha X está ligada a tanque por essa válvula direcional. Então, ó, o óleo vai chegar para a linha P, que é essa linha aqui, ó, linha P, vai chegar aqui e parte vai chegar na linha X, ou seja, o óleo que chegou aqui passa por esse capilarzinho aqui em vermelho, vai preencher a seção de cima e vai preencher, perdão, e vai para tanque, né? Aqui tudo bem que está indo direto, mas só que no circuito eu usei um artifício, né? De colocar uma válvula direcional que ora deixa o óleo ir para tanque, ora interrompe. Nesse caso aqui, o óleo está indo para tanque. Mas veja bem, a vazão principal da válvula para tanque não é pelo piloto, mas sim pela própria válvula. Então o óleo que chega aqui, ele vai ter uma pressão um pouco maior que em cima, devido aqui a viscosidade do óleo e o fato do furo ser capilar, um furo bem fininho. Então ele vai ter uma força suficiente para poder empurrar o carretel para cima e abrir a válvula. Então o óleo que chega aqui na conexão P vai para tanque. Alguma parte vai para a seção de cima e que vai para tanque. Mas o fluxo principal, veja bem, o fluxo principal é pelo corpo da válvula de alívio. Tá? Então com isso, então, na hora que eu ligar essa bomba, se essa válvula direcional estiver nessa condição, o óleo que for escoar, ele vai para a tanque de volta. Então aqui é interessante que nós temos o óleo indo para tanque pela válvula de alívio, mas a pressão não é máxima, né? Então, isso está acontecendo por quê? Porque esse piloto aqui está fazendo uma operação de ventagem. Qual a praticidade disso, né? Bem, a gente pode imaginar, por exemplo, que se tiver um sistema de grande porte, com motor elétrico lá de 30 cavalos, 40 cavalos, sei lá, né? E na hora que eu ligar esse motor elétrico, eu vou ter uma corrente de pico. E com isso, então, isso é inevitável, né? Toda vez que eu ligo o motor elétrico, nós temos a corrente de pico, né? Que exige uma energia elevada para pegar o motor e tirá-lo da inércia, né? Mas agora imagine a seguinte situação. Além de ter que tirar o motor da inércia, quando ele é ligado, nós também vamos ter que abrir a válvula de alívio, porque nesse momento em que o motor é ligado, eu tenho minha válvula direcional aqui centralizada, de tal modo que o óleo não chega no cilindro. Se não chega no cilindro, ele tem que chegar em algum canto, ou seja, ele chega na válvula de alívio,
vai criar uma pressão aqui na linha piloto e vai abrir essa válvula e aí vai para o tanque. Então, veja bem, logo na partida do motor elétrico, duas barreiras têm que ser vencidas. A da inércia do motor, essa é inevitável, e temos também que atingir a pressão máxima no circuito para poder desviar o óleo para o tanque. Então, nesse caso, se eu tiver essa situação aqui posta no circuito, nós ficamos inicialmente livres de um problema, que é de ter que acrescentar a esse pico de energia um pico devido a ter que atingir a pressão máxima do circuito. Então, nesse caso aqui, nessa circunstância, a pressão do circuito hidráulico vai ser zero. Né? É claro que depois de algum tempo, que o motor tiver entrado em operação, já estiver em regime permanente, então o que a gente pode fazer? A gente vai dar um comando na nossa válvula direcional e aí ela muda a posição, fechando o fluxo da linha X para tanque. E aí então o que acontece? Como o óleo não vai mais para a linha X, então aí essa válvula passa a funcionar normalmente. Né? Só que nesse caso, como eu estou com a minha válvula direcional também centralizada aqui, o óleo que chega na linha P dessa válvula não vai adiante. Então, mais uma vez, aí nesse caso a pressão vai ter que aumentar. Porque o óleo já não sai mais pela linha X. Também não sai pela linha P da válvula direcional. Então a pressão aumenta, essa válvula vai ser pilotada, vai abrir e vai mandar óleo para o tanque. Então aqui até mostrei, ó, essa setinha aqui, que é o obturador, ele está alinhado P com tanque, tá? Para dar a entender que essa válvula está aberta. Repara que isso aqui é uma simbologia didática, porque normalmente essa válvula não é desenhada assim. Ela é desenhada com esse obturador cá embaixo, dando a entender que essa válvula é uma válvula normalmente fechada.